Boa tarde a todos. Eu sou Carla Macian, eu sou proprietária da distribuidora de ingredientes naturais Green Act. Hoje vamos ter uma palestra com a Juliana Nakayama, da empresa Apoena Biotech. Ela vai se apresentar e depois, em seguida, fazer a palestra. Ok? Juliana? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer aos organizadores do evento pela oportunidade de estar aqui, falando da biotech, falando um pouco sobre a Apoena. Eu sou bióloga, eu tenho a minha formação acadêmica, meu mestrado e doutorado. Eu fiz em regulação gênica de micro-organismos e, atualmente, eu trabalho na Apoena como gerente de P&D. E aí nós temos dois departamentos, o P&D de cosmético e o P&D de agro. Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. É possível visualizar? Então, eu montei aqui para vocês um roteiro, né? Então, primeiramente eu vou falar um pouco sobre a Apoena, depois eu entro um pouco sobre, sobre biotecnologia, produtos biotecnológicos, os conceitos, né, de pré, pró e pós-bióticos, e aí eu finalizo com a parte da linha de cosmético da Apoena. Então, a Apoena, ela é uma empresa nascente, a gente iniciou em 2018 e a gente tem um propósito de utilizar a biotecnologia como uma ferramenta para trazer produtos sustentáveis para a indústria como um geral. Atualmente, nós trabalhamos no setor agro e no setor cosmético. A Apoena é uma empresa que iniciou como uma startup e atualmente nós somos uma fábrica. A nossa estrutura fabril, ela conta com 11 bioreatores. Esses bioreatores, eles vão de 35 litros a 6.000 litros. Isso traz uma capacidade de 140 mil litros por mês. Além da nossa parte fabril, a gente tem laboratórios voltados para a parte de P&D, que seriam um laboratório de biologia molecular, um laboratório de bioprospecção e um laboratório de cultura de células animal, que a gente utiliza para fazer os testes iniciais de cosmético, por exemplo. E, além disso, a gente tem agora um laboratório que é exclusivo para P&D de agro, que são realizados testes iniciais também para aplicação agro. Então, basicamente, como que é um processo biotecnológico utilizando micro-organismos, né, que é isso que a Apoena faz, e, enfim, a gente inicia com um micro-organismo. Esse micro-organismo, ele normalmente é isolado do meio ambiente, ele produz algo de interesse para a indústria, ou o próprio micro-organismo pode ser o interesse. A gente cultiva esse micro-organismo nos bioreatores que eu mencionei, e aí a gente coloca as condições ideais para esse micro-organismo, né? A gente coloca a temperatura, agitação, tem o controle de oxigênio, tudo da melhor forma para produzir o que é de interesse. E no final do processo, a gente pode ter um passo de purificação, como não, né? No caso dos produtos cosméticos, no final do processo, ou a gente lisa o micro-organismo para que ele seja eliminado, ou a gente simplesmente remove esse micro-organismo, seja através por centrifugação, ou seja através de filtrações. Então,
O que é a biotecnologia, né? Então, o conceito básico de biotecnologia seria a utilização dos micro-organismos, desculpa, os organismos vivos para solucionar problemas ou desenvolver novos produtos, né? Entre esses organismos vivos, os micro-organismos são os mais utilizados. Então, esses micro-organismos, apesar deles estarem na nossa sociedade há muito tempo, né, e você vê isso na produção de cervejas, e iogurtes, pães, eles ainda são muito conhecidos por micro-organismos patogênicos, né? Então, quando a gente fala com as pessoas sobre micro-organismos, a primeira coisa que vem normalmente à cabeça são os micro-organismos patogênicos. E, e isso não se a gente for pensar, a gente tem muito mais micro-organismos benéficos, né, do que micro-organismos que causam algum tipo de problema à nossa saúde ou ao meio ambiente. E assim, se a gente pensar, a gente tem uma quantidade enorme, né? Então, eu coloquei aqui um dado da pele, né? Então, na pele, a gente tem cerca de 1 bilhão de bactérias por centímetros quadrados. Se a gente pensa isso para o corpo humano, a gente tem muitos micro-organismos, a gente tem uma diversidade muito grande que ainda tem a ser explorada. E aí eu entro com a pergunta, né? O que esse mundo microbiano pode nos ajudar? Então, a biotech, utilizando os micro-organismos, ela pode ir desde uma questão de você pegar substâncias que são produzidas naturalmente, mas essas substâncias elas não estão em quantidades consideráveis na natureza, então é possível você escalonar através da biotecnologia, né? Você trazer grandes quantidades. Você tem uma outra forma que é potencializar os princípios ativos, né? Então, por exemplo, plantas que já se tem um conhecimento que essas plantas elas têm algum efeito positivo para cosmético, por exemplo, você consegue pegar pequenas quantidades dessa planta e fermentar ela com micro-organismos benéficos, e esses micro-organismos eles vão metabolizar essa planta e vão potencializar o efeito dela. Então, eles vão quebrar essas moléculas em moléculas menores, né? Normalmente moléculas que são mais atrativas do que aquela que a planta produz, e isso vai ser mais compatível com a pele, e além disso, isso pode penetrar mais facilmente na pele. Uma outra forma é pegar esses micro-organismos benéficos e escalonar ele, né? Então, a biotech, ela permite isso. E aí, se você não quer, às vezes, um micro-organismo, né? Você pode só isolar ali os metabólitos dele. Então, eu acho que a biotech, ela tem essa questão de ser mais do que natural, porque a gente não está pegando um produto ali da natureza e está desmatando para plantar aquilo que é de interesse, né? Ou a gente pode minimizar esse efeito, como essa parte de potencializar os efeitos da planta, porque a quantidade de planta que você vai utilizar vai ser muito menor do que você utilizaria se a planta fosse o seu produto final. E eles têm a capacidade de ser produtos de alta performance e sustentáveis. Então, a gente consegue aliar produtos de alta performance e sustentabilidade. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de produtos biotecnológicos que fazem a diferença na indústria cosmética. Então, a gente tem o esqualeno, que ele era extraído de fígado de tubarão,
então tem um impacto muito grande nessas extrações, e atualmente é possível você produzir por via metabólica. A gente tem o ácido hialurônico, que é super famoso, e ele era extraído da crista do galo, né? Existe essa possibilidade, e hoje você consegue produzir por via biotecnológica. Temos os biosurfactantes, que seriam substituto dos surfactantes, por exemplo, os sintéticos, que são de fontes não renováveis, e, além disso, eles provocam um impacto ambiental muito grande. Temos também biopolímeros, né, que a bactéria ela utiliza como proteção, né, e esses biopolímeros, eles têm efeitos hidratante, formador de filme. E a gente tem os pós-bióticos, né, que a função principal seria a formação de uma barreira protetora da pele, e eu vou falar mais dele, né, e vou dar exemplos na prática de produtos que nós temos na nossa linha cosmética. Então, os pós-bióticos, não tem como falar de pós-biótico e não dar uma introduzida nessa parte de microbiota da pele, né? Então, a microbiota da pele, ela é formada por micro-organismos residentes e transitórios. Esses micro-organismos residentes, eles podem ter uma relação de comencialismo, que no caso, eles estão ali, eles não provocam nenhum problema ao hospedeiro, e nós temos a relação de mutualismo, que no caso é benéfica tanto para o micro-organismo quanto para o hospedeiro. Esses micro-organismos, eles conseguem formar ali uma espécie de barreira de proteção, onde eles ajudam a manter o pH da pele e prevenir o surgimento dos micro-organismos invasores. Aqui só falando, né, um pouco definindo essa questão de prebiótico, probiótico e pós-biótico. Então, a gente tem os probióticos, que seriam os micro-organismos vivos, né, esses micro-organismos benéficos que fazem essa proteção da barreira da pele. Essa proteção, normalmente, ela é feita ou por competição de nutrientes, né? Então, esses micro-organismos benéficos, ou eles competem com os invasores por nutrientes, ou eles conseguem estimular o sistema imune, e também eles produzem algumas moléculas antimicrobianas que vão inibir o crescimento desses micro-organismos. E aí, esses probióticos, eles têm os subprodutos deles, que seriam os pós-bióticos, e aqui a gente tem os prebióticos, que seriam substâncias que estimulam o crescimento dos probióticos e não são muito utilizadas pelos micro-organismos patogênicos, né? Então, prevalece o crescimento, eles fazem com que prevaleça o crescimento dos probióticos. No caso dos pós-bióticos, né, a gente tem ali várias moléculas, né, desses subprodutos metabólicos, que vão desde peptídeos, aminoácidos, proteínas, vitaminas, polissacarídeos. Então, além dessa questão da barreira protetora, essas moléculas, elas podem ter outros alvos, né? E aí ter outras aplicações. Então, eu acho que isso que é o legal dos pós-bióticos, porque como são várias moléculas, a gente vê que eles acabam tendo outras aplicações. Aqui, voltando, né, à parte que eu tinha falado, da competição por nutrientes que eles fazem, produção de compostos antimicrobianos e a estimulação do sistema imune.
E aí eu entro, né, falei um pouco de pós-bióticos, e aí eu vou entrar dando exemplos, né, desses produtos da Apoena, esses produtos biotecnológicos, e por que a Apoena, né? Então, eu acho que tem a questão, não só a Apoena, por que biotech, né? A gente tem a questão de ativos multifuncionais. Então, como eu mencionei, os pós-bióticos não fazem só a questão da proteção da barreira da pele, eles têm outras funções. A gente faz isso entrar num conceito de minimalista, né? Então, você traz um produto mais sustentável, né? Porque você vai ter com menos substâncias ali na sua formulação. O conceito de sustentabilidade. Então, eu acho que a biotech ela está totalmente atrelada à sustentabilidade. Ela não tem como desvincular isso, né? Quando eu penso em biotech, eu penso em sustentabilidade por todo esse equilíbrio, por trazer essas coisas naturais e que são de fácil biodegradação, né? E a possibilidade de você trazer isso para o laboratório. Não preciso desmatar, para produzir aquilo que é de interesse. Eu levo para o laboratório e eu consigo escalonar esse produto. E eu acho que tem a vantagem de ser apoena é de que nós somos produtores locais, né? Então, a sustentabilidade a gente também tem que pensar em toda essa parte de logística, né? Se você tem um produtor local, facilita muito e faz com que seja mais sustentável o seu produto. Então, os pós-bióticos que a Poena tem, nós temos dois pós-bióticos. O Apobio Skin, que tem um efeito pro-age, e o Apobio Slim, que é um pós-biótico com ação anticelulite. Então, o Apobio Skin, ele vem de uma planta que é o Astragalus. O Astragalus é uma planta chinesa que as suas propriedades já são conhecidas, né, para cosmético, então ele tem um claim de aumento da síntese de ácido hialurônico. E aí, basicamente, o que a gente faz é pegar esses astragalos, fermentar com uma bactéria probiótica. Então, a gente pega pequenas quantidades dessa planta, fermenta, e aí a gente consegue potencializar o efeito dessa planta. Eu vou mostrar aqui um pouco dos resultados que a gente obteve com esse produto. Então, esse ensaio, a gente fez um ensaio in vitro, né, onde a gente avaliou a estimulação da síntese de ácido hialurônico endógena e a gente utilizou as células de fibroblastos humano. Aqui a gente comparou somente o astragalo sem a fermentação a 1%, que é a quantidade que a gente indica do nosso produto, e 1% do nosso produto. E o que a gente pode ver é que o nosso produto, ele realmente potencializou o efeito do astragalos, né? Então, você viu um aumento da síntese desse ácido hialurônico endógeno. A gente fez o mesmo ensaio, só que ex vivo, utilizando fragmentos de pele humana, e aqui a gente comparou com ácido retinóico, na concentração de uso do ácido retinóico e o Aquabil Skin na concentração que a gente indica. E o que a gente pôde observar é que houve um aumento da síntese de ácido hialurônico de forma similar ao ácido retinóico. E aqui a gente quis avaliar a parte de exposição ao UV, né? E isso a gente fez porque os ácidos, né, como o ácido retinóico, eles você precisa utilizar somente durante a noite. Então, a gente quis verificar se o nosso produto a gente poderia utilizar durante o dia.
Então, a gente fez um tratamento com a Skin antes e após a exposição ao UV. E aí, o que a gente conseguiu observar foi que o Skin previne a redução da síntese de ácido hialurônico, né? Mesmo antes ou após a exposição ao UV. Outra questão que a gente avaliou, né, é a questão do que os pós-bióticos eles estão relacionados à barreira da pele, então a gente foi avaliar os genes, né, a gente fez um ensaio por RT-PCR, onde a gente avaliou a expressão gênica de genes envolvidos na barreira da pele e também da aquaporina, né, que ah, é uma proteína envolvida na hidratação da pele. E aí o que a gente pode ver é que os genes dessas proteínas, eles foram aumentados, a expressão foi aumentada quando foi utilizado o ApoBioSkin. Aqui eu já entro com o ApoBioSlim, né, que é o pós-biótico que eu comentei, que tem ação anticelulite, né? E aí ele tem vários claims, né? Com base nos nossos estudos, a gente consegue dizer que ele consegue melhorar, por exemplo, a aparência das celulites, que ele traz uma hidratação e maciez da pele. Esse ensaio a gente fez com células diferenciadas que passaram por um processo de indução da adipogênese, né? E aí a gente observou com indução da adipogênese, células com indução da adipogênese, no nosso controle positivo. No controle basal seria sem a indução da adipogênese, e a gente fez um terceiro teste que foi induzindo a adipogênese e tratando com o ApoBioSlim. E o que a gente pôde observar é que o ApoBioSlim, após o tratamento com a ApoBioSlim, essas células que sofreram a indução da adipogênese, elas ficaram semelhantes às células que não sofreram a indução da adipogênese. Então, isso mostra, né, que o nosso produto ele consegue inibir a diferenciação celular no processo de adipogênese. Um outro estudo que a gente fez foi avaliar a eficácia lipolítica. E aí a gente avaliou por RT-PCR a expressão da enzima que está relacionada a essa eficácia, que seria a lipase triglicerídica, e a gente comparou com a cafeína, né, que seria o benchmark. E a gente colocou o ApoBioSlim na concentração que a cafeína é utilizada. E o que a gente conseguiu observar é que, assim como a cafeína, o ApoBioSlim aumentou a expressão do gene dessa enzima, né? Então, mostrando que, além de ele conseguir inibir a adipogênese, ele também possui uma eficácia lipolítica. E aqui eu entro no nosso biosurfactante, né, que seria o... Ai, desculpa. Desculpa, acabou voltando um slide. Só concluindo do ApoBioSlim, o ApoBioSlim, a gente também fez um teste clínico com 15 mulheres, e que a idade entre 18 a 65 anos, elas utilizaram o produto por 40 dias em regiões que apresentavam celulite. E elas fizeram uma autoavaliação do produto e o resultado foi positivo, elas descreveram fatores como pele mais hidratada, diminuição da celulite. E além dessa autoavaliação que elas fizeram, elas também passaram por uma avaliação com um dermatologista que avaliou as celulites por uma placa termográfica.
e o resultado mostrou que 60% das participantes obtiveram uma melhora significativa após o uso do Apobio Slim. Então, me desculpa a sequência aqui do slide, mas aí voltando agora para o Raminocare, que é o nosso biosurfactante que eu estava falando. Então, esse biosurfactante é um biosurfactante aniônico, ele é multifuncional, então eu vou mostrar que além da propriedade tensoativa dele, ele tem outras atividades. Então, aqui é a primeira atividade, que é diferente, né, do que é observado em surfactantes, que seria uma atividade antioxidante. Esse teste foi feito in vitro, onde foi avaliado o efeito antioxidante através da produção de radicais livres. A gente comparou o nosso produto com o Ultralox, que seria um análogo da vitamina E. E como a gente conseguiu observar, o nosso produto conseguiu inibir a produção de radicais livres de forma muito similar à vitamina E. Então, isso eu acho um resultado muito interessante, né, por ser um surfactante, né, é um biosurfactante, mas ao contrário do que é visto com surfactantes, que normalmente provocam irritação, provocam menos hidratação com o uso prolongado desses produtos, os biosurfactantes, eles têm essa atividade antioxidante, né? E no nosso caso, a gente está mostrando o Raminocare. A gente avaliou também o potencial inflamatório, né? A gente fez esse estudo ex vivo, utilizando fragmentos de pele humana, e a gente comparou com o lauril sulfato de sódio e com o lauril glicosídeo. E aí o que a gente conseguiu observar é que, assim como o controle basal, o Raminocare ele não aumentou a síntese da interleucina, né? E aí isso mostra que, diferente dos outros, ele não tem esse potencial inflamatório. Aqui é uma outra atividade que a gente conseguiu observar no nosso produto, né, no nosso biosurfactante, que a gente avaliou a expressão de marcadores da barreira da pele e também da aquaporina, que seria relacionada à hidratação, e foi possível observar que o Raminocare consegue aumentar a expressão desses genes, né? Então, isso mostra também um poder dele de hidratação, de preenchimento, resistência e melhora na formação da barreira da pele. A gente indica o Raminocare como um ativo demaquilante, e aí aqui a gente fez um teste mostrando ele como um ativo demaquilante. Então, em aqui a gente tem o Raminocare a 2%, no 2, Raminocare a 4%, não estou conseguindo ver aqui a legenda. No 3, o lauril sulfato de sódio, 12,5%, que é a concentração que normalmente ele é utilizado. O lauril poliglicosídeo em 4, a 7,5%. O placebo, né, que aí seria sem nenhum ativo. E um demaquilante comercial. Então, isso seria com a base, né? Aqui seria após a primeira tentativa de remoção da base, e aqui com 2 passagens, né? Depois de 2 passagens. E o que a gente pode observar é que o Raminocare ele foi melhor do que o demaquilante comercial que a gente testou, e ele conseguiu remover de forma similar aos
surfactantes que a gente comparou. Aqui seriam produtos que a gente está em desenvolvimento. Ainda não tenho muitas informações para passar, porque ainda não concluímos os estudos, mas a gente tem um biopolímero hidratante que a gente está desenvolvendo, um polissacarídeo, né, que também é um biopolímero, mas no caso ele tem um efeito de formador de filme. A gente tem um pós-biótico com uma ação capilar e um alisante capilar biotecnológico. Eu vou entrar um pouquinho na parte de bioprospecção, né, já finalizando. Então, a gente tem um departamento, né, de bioprospecção, laboratório, que eu falei lá no começo. Então, o ano passado, em julho, a gente foi para Fernando de Noronha. Aqui nessa foto, a gente mostra a pesquisadora, ela indo lá com uma pinça, pegando, né, uma alga, enfim, e aí ela traz isso para a gente faz toda a parte de montagem do banco de bioprospecção, isolamento dessas linhagens e identificação delas. E aí depois a gente faz alguns testes para ver o que essas cepas podem ser promissoras, né? Então, aqui eu mostrei os dados gerais que foi obtido. Então, de cerca de 100 micro-organismos que foram isolados, a gente já conseguiu aí achar um potencial para várias dessas linhagens que foram isoladas, né? Então, a gente vai usar tanto para o P&D de agro, quanto para o P&D de cosméticos. Então, a bioprospecção é algo que eu acho que é muito bacana, porque é bem isso, você vai lá, isola, e aí você traz isso para o laboratório, e depois você não precisa retornar no meio ambiente para ter essa exploração novamente, né? Então, tem um mínimo de impacto ambiental em tudo isso, né? Então, e o potencial é muito grande, né? Pouco tem sido estudado disso, por exemplo, aqui no Brasil. Aqui são pigmentos naturais de algumas linhagens que a gente isolou lá de Fernando de Noronha. Então, a gente está fazendo esse estudo, essa parte de extração, né? A gente já está conseguindo extrair alguns pigmentos, que normalmente é uma dificuldade para produto biológico. E eu fecho a minha apresentação aqui falando, trazendo uma reflexão, né? Então, a gente tem aqui uma expectativa para 2050 que a gente vai ter mais plástico do que peixes nos oceanos, né? Então, eu não vou falar muito sobre sustentabilidade, porque eu acho que é um tema que já se fala bastante, né? Eu acho que tem muita gente utilizando a sustentabilidade como marketing, né? E, e assim, o que a gente vê é muito mais teoria do que realmente prática. Então, a Apoena, ela está tentando aqui trazer opções para o cosmético, né? Para a indústria de cosmético, opções mais sustentáveis, né? Eu sou, de fato, apaixonada pela biotecnologia. Eu acho que toda vez quanto mais eu estudo, mais apaixonada eu fico e mais eu vejo essa possibilidade, né, de sustentabilidade, de atrelar a biotecnologia a isso. E, enfim, eu trago uma reflexão aqui para todos nós, né? Então, o que a gente está fazendo para mudar isso, para mudar essas expectativas, e como que a gente quer deixar esse mundo
para as próximas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos. É isso. Muito obrigada. Obrigada por ter essa oportunidade de estar falando um pouquinho aqui sobre a biotecnologia.